Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para você que está voltando, seja bem-vindo também. Há pouco, agora 1 minutinho, eu fiz a primeira parte aqui do comentário falando com você sobre as eleições americanas e agora a gente vai falar aí sobre as 10 medidas contra a corrupção. Gente, o relatório está pronto, tá? O relatório que junta as propostas que aconteceram, que foram levadas pelo Ministério Público, são propostas que saíram lá da República de Curitiba, né? O Deltan Dallagnol é o grande padrinho desse projeto e das 10 medidas contra a corrupção. O Onyx Lorenzoni acabou esticando um pouquinho, então de 10 elas viraram 18 medidas contra a corrupção e não 10 medidas. Mas é basicamente assim para fazer bonito, né? No grosso, no geral, fica mais ou menos a mesma coisa com alguns critérios um pouquinho mais leves, um pouquinho mais suaves. Eu vou comentar um por um com vocês já já. Pessoal chegando, Maringá, terra de Sérgio Moro. Beijo para vocês, o Alex Gomes, o Wagner Carvalho, Beatriz Martinez, a Maria de Lourdes, o Leonardo Bustante, o Demérios Dourado, Felipe de Moraes, que Jesus te abençoe, obrigada, viu querido? O Ivan Malaquim, manda um beijo pro meu pai, Atagil Ferreira, 82 anos, que não perde um vídeo seu Atagil, super beijo pra você. Rosana Marques, oi sua linda, oi a Helena, porque o Lula ainda não está preso? Tá muito perto, viu, Helena? Muito perto da prisão do Lula. A minha perspectiva menos otimista é que até o carnaval ele esteja atrás das grades, e a perspectiva mais otimista dentro do que eu sei das informações que tem no Lava Jato é de que ele coma o peru de Natal atrás das grades, tá, pessoal? Então, o pessoal de Apucarana chegando, oi, pessoal de São Paulo, Bruno Menezes, Henrique Bezerra, manda beijo pra Recife, beijo Recife. Roberto Augusto, diz que tá sem áudio. Roberto, deve ser um problema aí, porque as pessoas estão aqui acompanhando tudo normalmente, né? O pessoal parabenizando e vamos ao que interessa. Gente, 10 medidas contra a corrupção, como eu disse, viraram 18. O Onyx deu uma esticadinha. Isso, para, digamos assim, vender a ideia, né? É até bacana, porque a Comissão das 10 Medidas ampliou o projeto, deixou maior, deixou mais extenso. Foi um longo debate, gente, um longo debate sobre as 10 medidas. Eu tive na Câmara dos Deputados, na comissão, a convite da comissão, debatendo e enfrentando a bancada do PT, que me enfrentou, veio pra cima de mim, bater boca, né? Mas como eles só sabem bater boca e não conseguem, de fato, sustentar um debate no diálogo, né? Como se diz no meu interior do Paraná, picaram a mula, né? Especialmente o Paulo Teixeira, deputado, que tentou debater comigo, né? E que foi assim vaiado enquanto eu fui aplaudida por aqueles que estavam acompanhando ali a comissão. E depois disso eu estive no Paraná junto com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para defender as 10 medidas e agora isso virou um relatório. Depois de uma série de debates, gente, essa comissão trabalhou, vou dizer para você, o Joaquim Passarinho, que é o presidente, e o Onyx Lorenzoni, que é o relator, trabalharam, ralaram, suaram a camisa, porque são temas complexos, são temas que não são temas gerais da população, a gente está falando em mudar a legislação, a gente está falando de aspectos jurídicos de muitas coisas, né? E é claro que quando a gente desconhece, chega lá qualquer espertão que sabe um pouco mais e manipula a informação, ele faz igual a imprensa. Foi o que aconteceu com muito advogadozinho esquerdinha convidado pela turma do PT para defender um projeto contra as 10 medidas, né? Então eles diziam, isso vai empoderar o Ministério Público, isto vai transformar o Ministério Público numa grande milícia dona do poder e da caneta. Conversa fiada, bando de mentirosos, não tem nada a ver, o projeto não tem nada a ver com isso. Mas na prática, no grosseiro, o que muda, tá, gente? O Romero de Joyce, você precisa tomar banho, mas você é irresistível. Espera aí, não toma banho agora não, rapaz. Espera aí que já eu tô terminando. Fica aí. Mas é o seguinte, o que muda? Um dos pontos mais polêmicos era aquela questão do teste de integridade. Lembra-se? O teste de integridade é mais ou menos assim. O funcionário público tem que ser testado quando há, obviamente, uma suspeita sobre ele. E aquilo pode servir, inclusive, poderia servir para afastamento, para prova criminal, eventualmente para prisão, dependendo, né, de qual é o assunto que ele foi testado ali. E aí eu sempre dava um exemplo nas minhas palestras
e continuo dando, que quando você está, por exemplo, na estrada e tem um policial rodoviário daqueles que são acostumados a meter a mão no bolso, a inventar um problema ou a trocar o problema por propina, né? O motorista está irregular, está com algum problema, tá, não, eu resolvo, mas o senhor põe o dinheirinho aqui no meu bolso, né? Quando você pegasse, né, uma figura dessa, 1, 2, 3, suspendesse, expulsasse da polícia, prendesse, né, certamente, depois de 10, 20, 30 casos, você começaria a criar uma cultura do medo. Porque as pessoas não iam saber quem é o cidadão comum, aquele que está tentando praticar o crime, e quem é o funcionário que está testando aquele cidadão, está testando a integridade daquele cidadão. Então, o teste era mais rígido. O que aconteceu? O Onyx, o pessoal das 10 medidas, deu uma aliviada, né, no teste de integridade, era uma coisa muito polêmica, até o Moro chegou a falar, falou, gente, vocês estão, numa palestra dele, vocês estão batendo o pé por causa disso, então, se quiser tirar, tira, mas não vai deixar de botar pra frente o projeto por conta disso. Então, como é que ficou? Agora vai ter o teste de integridade, né? Os funcionários públicos serão treinados, saberão, né, que o teste pode acontecer a qualquer momento, mas o teste não vai funcionar como uma prova criminal, né? Peraí, gente, Reginaldo Torres, Joyce, sou um seguidor assíduo, mas você nunca me manda um alô e um abraço pra mim e minha família aqui em Oslo, na Noruega. Beijo pra você. Pronto, mandei. Voltemos aqui às 10 medidas. Então vai ter a prova, né, o teste de integridade, mas não vai valer como prova criminal. Ou seja, ainda que aquele camarada cometa um crime, né, estará cometendo um crime, aquilo vale como uma prova para desvio de conduta. Então você alivia a pena. E eu não gostei muito, sinceramente. Porque, gente, quem é que tem medo, né, do teste de integridade? Quem é corrupto? É o funcionário público corrupto, o servidor público corrupto. Ele tem medo. Por que não? Por que não aplicar? Tem que aplicar, sim, senhor. Mas, né, isso ficou, né? As penas para corrupção foram alongadas. Gente, isso é sensacional, porque hoje compensa muito ser corrupto no Brasil. Você sabe que se você roubar uma bicicleta, uma galinha da chácara, né, do vizinho, vai roubar uma galinha da chácara do vizinho, você vai roubar uma bicicleta, né? Você é mais penalizado do que alguém que rouba o Brasil, porque o crime de corrupção, a pena começa em 2 anos, né? E o furto em 4. Então olha que absurdo um negócio desse, né? Um batedor de carteira tem uma punição maior do que alguém que bate a carteira do Brasil, que rouba o Brasil. Então as penas serão alongadas, isso é muito bom, né? É um avanço em relação aí às 10 medidas contra a corrupção. Também tem a prescrição dos crimes. A prescrição dos crimes é uma coisa que leva muita impunidade, né? Por quê? Porque você sabe que o crime vai prescrever, então o bandido pensa como? Gente, seguinte, eu vou cometer o crime, vou entrar com um monte de recursos e acabou. Pronto, acabou. Então agora, né, no relatório do Onyx, ele acabou com isso, né? Não há prescrição de crimes e a pena só é prescrita quando tiver o ressarcimento total do dano causado, né? Então você imagina no caso do Lula, né? No caso da Odebrecht, você imagina a pena não vai ser prescrita nunca, né? Se o teste aqui, se as 10 medidas valerem retroativamente aí para eles. Vamos lá. Caixa 2. Caixa 2 ficou assim mais ou menos, né? Mais ou menos. Ampliou o leque, né? O que considera Caixa 2, então outras maracutaias nesse meio são consideradas Caixa 2, mas reduziu também o percentual da multa, né? O pessoal do Ministério Público pediu uma multa aí que variava de 10% a 40% daquele valor e mais penas severas e também... no caso de partido político, até extinção do partido político, se necessário fosse, dependendo do crime, mas não aconteceu, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, uma multa de 5% a 30%, mais ilegalidades como Caixa 2, mas também não tem possibilidade de extinguir o partido, que eu acho uma sacanagem, né? Eu acho uma sacanagem porque, na verdade, o partido teria que ser extinto, obviamente, se pego aí em maracutaias. Que mais? Prisão para quem é investigado com muito dinheiro, né, com dinheiro de roubo, está sendo investigado por corrupção, e aí o Ministério Público queria fazer o seguinte: a gente vai prender você, para você não esconder os bens, não mandar tudo para as Ilhas Caimã, não sumir com o dinheiro, não mandar para conta na Suíça, mas o pessoal das 10 medidas não topou, né, não quis, e ficou o dito pelo não dito neste caso. Mas de qualquer forma, gente, algo que muda demais a percepção,
do brasileiro corrupto, né? Porque hoje, repito, cometer crimes no Brasil compensa, e é por isso que nós temos tantos corruptos ainda, né? Alguns na cadeia, mas são muitos e muitos corruptos soltos, né? Como, por exemplo, o próprio Lula, que em breve irá para a cadeia. Então, a gente tem aqui um relatório razoável, até melhor do que se esperava, porque no caso, por exemplo, do teste de integridade abrandado, o próprio Ministério Público imaginava que o teste de integridade nem ia entrar, né? E qual é o busilis na história, né? O busilis é que você tem um relatório que tem que ser aprovado pela comissão, e aí nós temos aí uma aprovação que é um pouco mais fácil, mas depois, gente, da comissão, ele tem que ir para o plenário. E no plenário, a gente tem 513 deputados, muitos deles, encrencados, com o pescoço a prêmio, envolvidos em caixa 2. E é essa turma, alguns picaretas, que vão ter que votar e aprovar isso aqui, votar e aprovar o relatório. E como é que vai aprovar o relatório, né? Um bando de corruptos, né? Vai aprovar com a pressão popular. Só que, entre o ótimo e o bom, se escolheu o bom, né, no meio, justamente pensando que precisa sair da comissão e precisa ser aprovado, tá? Eu vou ler para vocês exatamente quais são os 18 pontos, não mais 10, né, as 18 medidas contra a corrupção. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos, aumento de penas e inserção de tipos na lei de crimes hediondos, aperfeiçoamento do sistema recursal penal, agilizar a tramitação de ação de improbidade, ajuste na prescrição penal, prova ilícita e nulidades processuais, responsabilização dos partidos e tipificação do caixa 2, mas responsabilização mais ou menos. Ação de extinção de domínio e perda ampliada, acordo de culpa, Sistema Nacional de Combate à Corrupção, execução da pena após os recursos ordinários, cooperação jurídica internacional, formação de equipes conjuntas de investigação, crimes de responsabilidade dos juízes e membros do Ministério Público e também as ações populares. Então, a gente tem aí esse leque todo, mas que basicamente é para tentar barrar um pouquinho a corrupção no nosso Brasil. Eu vou comentar um pouco mais com você. Esse relatório, a gente tem que ser esmiuçado, porque no Congresso, cada vírgula pode virar uma coisa distorcida, então a gente tem que ficar de olho. Pra fechar, PL 3636, ontem às 10 e tanto da noite eu entrei com você no YouTube, Facebook, fiz um barulho, pelo amor de Deus, gente, estão tentando colocar um golpe no Congresso Nacional, querem aprovar na Câmara agora, a PL 3636, que é um tiro na Lava Jato, e aí a notícia se espalhou, correu feito um rastilho de pólvora, o pessoal da Câmara dos Deputados deu um passo atrás, teve gente que falou que eu tava doida, inventando coisa, mas hoje os promotores, os procuradores da Lava Jato deram uma coletiva e disseram exatamente o que eu disse, que tentaram ontem enfiar goela abaixo, em regime de urgência, esse projeto de lei, um substitutivo do PL 3636, que na prática são os acordos de conveniência com as empresas do Petrolão, da Lava Jato, e que dão para elas uma isenção completa para elas continuarem roubando à vontade com o governo, caso haja o acordo de leniência. Isso foi barrado, o Ministério Público entrou nesse processo, mas a gente não pode piscar os olhos. Tem um vídeo completo no meu canal no YouTube explicando esse assunto, e é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, beijo pra todo mundo, e eu volto amanhã com mais notícias. Tchau, Cristiano Naves, Flávia, Pedro, José Laércio, o Marcos Neundorf, será que falei certinho? A Tainá Lopes, oi querida, tudo bem? A Luciana Joansen, muito obrigada pela companhia de todos e a gente se fala com certeza amanhã cedo. Tchau!